Galera, o Vasco empata com a equipe do São Paulo em São Januário. O Vasco sai da zona de rebaixamento, né? Um pontinho foi importante. O Vasco joga o Santos de novo para a zona de rebaixamento e o Vasco vai, eu acho, né? Acredito que o Vasco vai ficar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Vai depender do jogo do Santos, né? O Santos joga na rodada. Se o Santos vencer, a equipe do Vasco volta para a zona de rebaixamento, né? O Vasco tem um próximo jogo em casa novamente, São Januário, vai enfrentar o Fortaleza, uma equipe forte, né? Vai ser mais um confronto difícil para a equipe do Vasco. E vamos acompanhar, galera, a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco com o São Paulo. Eu vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Brasileirão, o São Paulo é dono de 20% deles, com 4 pênaltis desperdiçados, né? É a equipe que mais perdeu pênaltis nesse Brasileirão de 2023, somando as outras equipes 16, o São Paulo com 4, então 20% dessa fatia de pizza. Eu tô com fome, hein? O desenho aí me deu uma derrubada. Me deu uma derrubada. Agora, do lado do Vasco, eu acho que também é óbvio que tem que existir um padrão de jogo. E o Vasco, ele busca muito as beiradas do campo, né, Dom? E, obviamente, buscando o Vegetti dentro da área, que hoje não foi bem, né? Até no lance do Payet, vai pro pé dele, a bola escapa do pé, né? E não aconteceu tanto jogo. A primeira finalização do jogo, o primeiro momento perigoso mesmo, é uma finalização do Verratti, um cruzamento da direita. Mas o Vasco depende muito disso, né? Tanto que no primeiro tempo não estava fluindo, mas no segundo tempo começa a ter mais bola aérea, justamente por essa inversão dos pontas e dando profundidade com os dois laterais, mas o Vasco busca muito esse jogo e até teve tanto que a evolução, talvez, de um dos jogadores que mais cresceram, que o Paulinho é reforço, né, que eu mencionei, mas do elenco que estava, um dos que mais cresceu no período com o Ramon Dias, na minha opinião, é o Gabriel Peck. É um cara que fala que cai muito bem pelo lado e acaba combinando muito com isso. Hoje não teve tanto, mas sinceramente, até vejo uma perspectiva até otimista, assim, sabe? Hoje era um jogo para dar uma resposta, depois do que foi, né? O Silas lembrou da confusão, do 4-1, como foi pesado. E, assim, ainda que o resultado não tenha sido legal, não foi uma grande atuação, o primeiro tempo ruim, mas o segundo bom, mas para mim mostra um Vasco que está numa constante, assim, de um time que tem totais condições de evitar o rebaixamento. Você tá nessa também, Silas? Porque o torcedor, ele fica inseguro. Porque oscilar no Campeonato Brasileiro é natural. Oscilar nessa condição que o Vasco está também é natural. Mas é um perigo deixar pontos pelo caminho, né? Eu vejo assim que, como foi contra o São Paulo, então ameniza um pouco. E por como também, o Vasco também perdeu jogadores no jogo da Vila, né, jogadores importantes. O Medel, que é a liderança ali atrás, ficou fora. Então isso tudo... E o torcedor fez a parte dele, né, Mari? O torcedor lotou São Januário, voltaram para lá, lotou São Januário, cantou o jogo todo, tá animado, né? Tá animado muito por conta do goleiro também. O Léo, ele começa essa arrancada dele no jogo contra o América Mineiro, lá em Minas. Ele pegou tudo e mais um pouco. E aí a confiança aumenta. Então, assim, é difícil bater um goleiro quando tá num momento desse também. Então, assim, o torcedor agora tem que entender que era o jogo... Teve o jogo lá embaixo contra o Santos. Agora o jogo para equilibrar e agora é voltar a ganhar, porque senão... Né? Mas o time está rendendo. E eu acho que com a melhora do Payet, mesmo sem totais condições, olha a classe de jogador que é. Mas está devendo, né? Tá, mas assim, por conta também de ritmo, né, Mari? O Rames não conseguiu ainda se encaixar ali, está perdendo um gol para o Rames, pode mudar. Olha o Diego Costa e o Rodrigo Nestor. O Arboleda sai com 2 minutos de jogo na final contra o Flamengo, entra o Diego Costa. O São Paulo é campeão na sua casa, o Diego Costa faz um jogaço. E o Rodrigo Nestor mudou subiu, esquece, agora virou ídolo já no São Paulo. E era muito resistido. Então, assim, eu acho que para o Rames, para o Payet, ainda, só que Rames e Payet são estrangeiros, jogadores que têm já uma vida, principalmente financeira, definida. E mais expectativa, precisa né? ver se tem coração para falar assim, eu estou voltando para o meu clube de coração, como foi o caso do Lucas Moura, mas eu quero aqui jogar pela glória, não vou jogar aqui por dinheiro. Eu quero vingar aqui nesse clube que me abriu a porta. Eu acho que é o caso do Rames e do Payet hoje. Nath, mas eu acho que o Payet está devendo, e acho que tem isso, tem de adaptação, e acho que tem de expectativa também, em cima desses jogadores. Mas qual que é a avaliação que você faz desse momento do Vasco, assim, como um todo? Porque tem oscilação, perde... Eu acho que o grande ponto é perder para concorrente direto. Que foi o caso do jogo contra o Santos. Isso para mim porque perder ponto para quem está acima, natural que as outras equipes vão perder, é o fora do esperado ali. Agora, entre eles,
precisa pontuar. O jogo contra o Corinthians e o Vasco já mostrava... A chegada do Ramon Dias muda muito o conceito de jogo coletivo do Vasco. Organizado. Um time que, apesar de ter ali algumas dificuldades de meio de campo para criar a jogada, definiu-se que ia utilizar, como disse muito bem o Donk, corredor. Profundidade pelos lados, corredor, velocidade, apoio dos laterais. Então, o Ramon Dias ele consegue equilibrar o time, organizar o time e dar uma identidade ao time do Vasco que não tinha. Só que no jogo contra o América, que faz o gol no finalzinho, jogou muito mal. Podia ter sido 3-0 pro América. Aí depois o Vasco vai e ganha. Ganha bem. Jogando razoável. Se eu não me engano, foi isso. Um jogo bom, um jogo ruim de novo. Deixa eu pegar aqui a sequência do Vasco. Eu não vou lembrar de cabeça agora como é que é a sequência do Vasco. Mas é isso que preocupa, talvez, o torcedor. É um torcedor que vê margem para crescimento do futebol do Vasco. Foi assim, desculpa te interromper. Na verdade, veio de uma sequência boa, porque ganhou do Fluminense, aí ganhou do Curitiba, foi 4-2 no Flu, 5-1 no Curitiba, aí ganhou do América. Aí perde pro Santos e agora esse empate. Então, mas o desempenho contra o América não foi bom. O primeiro tempo horrível, daí horroroso. A expulsão do Iago Maidana que muda a história do jogo. Muda a história do jogo. O jogo contra o Santos parecia que ia ser um domínio do Vasco, um predomínio, o Santos consegue fazer 2 gols em menos de 5 minutos no final do primeiro tempo. E aí, o segundo tempo, o Santos começa muito melhor coletivamente e o Vasco não consegue reagir. Então, coletivamente, o jogo contra o América e contra o Santos acenderam um alerta. Opa, será que aquele brilho que aparecia coletivo de organização do Vasco acabou? Agora, tem muito do momento dos jogadores. O Vegetti é um jogador que cada vez mais os marcadores estão entendendo como marcar ele. Não adianta dar espaço para ele e muitas vezes ele vai usar o corpo do adversário para sair na frente, para ter vantagem. Então, assim, acho que tem uma leitura dos times que vão enfrentar o Vasco que entenderam como é que funciona, para fechar os espaços pelo lado, para fechar os jogadores que têm o passe. E aí tem uma questão de oscilação natural de um time que foi remontado, com algumas peças que chegaram ainda já ali na metade do Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias que está tentando fazer o que consegue, principalmente quando tem jogadores expulsos, jogadores machucados. Agora, tem margem para um otimismo de que vai ficar na Série A. Mas oscilar contra times ali da parte de baixo em que tem confronto direto, aí é muito perigoso. Se a SAF tivesse entrado antes, o Cano tinha ficado, né? É uma boa pergunta, hein? Lá, hein? É uma boa pergunta. Mas lá no Vasco de graça, ele também tinha aqueles problemas, que ele tinha perdido o pênalti, aí colocaram na conta dele ali, né, de não conseguir subir, primeiro de cair, depois de não conseguir subir, né, foi o jogo contra o Guarani, se eu não me engano, ele perde o pênalti. Eu acho que sim. Foi, né? Foi isso, e aí ele erra o pênalti e o Guarani depois faz o gol no rebote. Mas o Verratti tá cumprindo, não é né? o Cano, lógico, não tem como ser o Cano hoje, mas tá cumprindo. E é só um aspecto até que eu esqueci de mencionar, dentro do que você colocou, né, que o Verratti não apareceu tanto desse jogo do lado, fez falta o Rossi, né, que é um cara que dá muita profundidade nesse jogo do Vasco, tá ainda lesionado, assim, não sei se de repente para ser titular, mas para entrar no decorrer da partida, poderia ter contribuído até para trazer mais o Verratti pro jogo. Eu acho que a gente tem uma tela ou a gente chama o Simon agora? Vamos no Simon, então, porque essa nossa sala vai ganhar também mais classe aqui no nosso Sport Center. Elegância. Para falar sobre 2 lances, então, Simon. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mariana. Boa noite para você, para Natália, Donk, Silas, a todos que nos acompanham. Tivemos 2 lances, não é? O árbitro da FIFA de Santa Catarina, Braulio da Silva Machado, e o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Então, um favorável ao Vasco da Gama e outro favorável ao São Paulo. Então, nós vamos entrar com as imagens aí. E foi tranquilo o jogo, né, Simon? Nesse sentido, assim, não foi o jogo mais difícil em termos de polêmica, não teve nada muito absurdo, não, né? Não, para mim teve sim. Só não tá a gritaria maior porque o São Paulo errou o pênalti. Para mim não teve pênalti nenhum no jogo. Nenhum lance teve pênalti. Opa! Um lance pelo flanco esquerdo em que primeiro, Mari, o lance do Vasco, que o Vasco pediu pênalti, né? Todos os 2 lances no primeiro tempo. Isso, que o Gabriel Peck se enrola com o zagueiro lá pelo flanco esquerdo, ele entra driblando na área e acaba se enrolando. Luta por espaço corporal, tem um contato físico, mas que não é pênalti. O Braulio está bem posicionado e aponta para escanteio com convicção. Não houve a penalidade máxima, não é a ação faltosa. É jogo de contato físico, tá? E os 2 acabaram lutando por espaço, escanteio, não houve o pênalti. Então não tem do que reclamar, decisão correta do árbitro. Aí nós vamos passar para o outro lance. Deixa eu só ver aqui, Simon.
Deixa eu só perguntar pro pessoal, vocês também não acharam que foi nada, né? Ou vocês acharam? Gabriel Peck eu não achei nada. Não achou. Natan, né? Era o Natan, lateral direito. Disputa de corpo normal. Era o Natan que estava na disputa. O Natan, o Diego Costa dá o carrinho, podia ter colocado a bola para escanteio também o Diego Costa ali, deu um carrinho para tentar salvar, a bola fica com o Peck e aí tem um trançapé, mas assim, o Natan colocou o pé ali para pisar no chão. Então, para mim também não é pênalti não. Simon, vamos pro segundo lance então, que você avaliou como que não foi nada. Que não foi pênalti. Para mim não é pênalti. Olha só, o Jaime Rodrigues está com a bola dominada, o Braulio está próximo da jogada, tá? E o Léo tá com uma posição no braço natural para disputar a bola. Tá? Para mim não é antinatural tu estar com o braço ao lado. A regra não fala que tu tem que estar com os braços para trás do corpo. Ele está numa posição natural. A distância é curta. E o que o Jaime Rodrigues faz? Chuta a bola e pega na mão do Léo. Não é mão deliberada e não é gesto antinatural. Gesto natural é quando você salta numa bola e aquela mão aberta, aquele braço estendido, tá? Não justifica a posição do seu corpo. Enquanto você não pode justificar aquele braço. Aqui você pode. O Silas tá aí, que foi um cracaço de bola, sabe? Diz que para jogar futebol, tu tá com o braço do lado. Ele não tá abrindo o braço propositalmente. Então não é pênalti. Isso aí não é gesto antinatural. Tocou na mão, mas jogo que segue. Errou o árbitro. Como o árbitro tá próximo da jogada, eles ficam com a decisão de campo. Aí por isso que o VAR não interveio. Então para mim foi um erro. Que se o São Paulo faz o gol, a gritaria ia ser enorme. Como não aconteceu, é a máxima do futebol, quem não faz leva, que aconteceu durante a semana, ou o pênalti que não entra. Né? Então, Mari, para mim não houve a penalidade máxima, errou o Braulio da Silva Machado. Para vocês também, aí eu acho que esse aí divide um pouco mais de opiniões ou o nosso sofá também tá na mesa? Eu queria perguntar para o Simon só uma questão, assim, ele falou da regra e tudo mais, a bola se não bate no braço ia passar para o ponto futuro ali. Isso não muda essa questão, Simon? Ou independente disso? Não, Nath, não muda. Não tem nada a ver. A bola ia em direção ao gol, a bola ia em direção à linha de fundo, não. O que a regra fala, e é muito clara nesse sentido, é mão deliberada, que o cara vai lá dar um tapa na bola, ou gesto antinatural. Você se joga na bola numa cruzada da direita ou da esquerda com os braços para cima para bloquear. Aí é uma ação de bloqueio. Né? Neste caso, ele está de frente para o adversário, a 1,5 m de distância, ali, 1,5 m de distância, tá? E com a posição, os braços do lado do corpo. Do lado do corpo. O braço não tem que estar grudado junto, ou quando o zagueiro vai disputar com as mãos para trás. Não tem que estar. Não pode amarrar o cara para jogar futebol. Né? Então ele está com a mão, para disputar a jogada, para dar o bote, ele está com as mãos do lado do corpo. Tá? O que a regra permite. Então, justificar aquela tua mão aberta, ou tu se jogar, a mão tá para cima, abre o braço para cima, tu não tem como justificar isso aí. Tu cai, tu dá um carrinho com o braço de apoio, tu vai botar a mão no gramado. Então aí tu justifica. Eu tô em posição para disputar a bola, de frente para o adversário, com a mão lateral no corpo. Porque senão ia ficar muito fácil. Tu pode até dizer pro jogador, não, olha aqui, ó, tá do lado, chuta na mão dele. Pô, vai ter 500 mil pênaltis nesse sistema aí. Pega um jogador um pouco mais malandro, perto da área e manda chutar no braço. Então, não é mão porque não é gesto antinatural. Ele está numa posição, né, para se disputar a bola. Em alguns momentos, desculpa, mas em alguns momentos a gente teve isso, né? Do jogador que visualizava a mão do atleta e botava a bola. Galera, eu também tinha achado também, né, que não tinha sido pênalti, né? O Simon agora esclareceu muito bem, por pouco, né, o Vasco não foi garfado jogando em casa, né? Imagina se o São Paulo faz esse gol e o Vasco sai com a derrota. A repercussão, na minha opinião, ia ser grande. Ia ser repercussão gigante, né? Ainda bem que não saiu o gol, né? E ficou justo também, né? Porque a arbitragem tem errado bastante, galera. Tem preocupado aí o erro da arbitragem. Né, quase todos os jogos está tendo algum tipo de erro, né, e ninguém está conseguindo resolver isso, entendeu? A CBF aí, Confederação Brasileira também de Arbitragem também, e tá ficando complicado, né? Todo jogo tem alguma coisa assim que o VAR, né, interpreta de maneira equivocada, né? Ninguém sabe por quê. Por qual motivo que eles erram dessa forma? Eles não sabem a regra, será?
Complicado, galera. Tá muito complicado o futebol. O Vasco, esse empate, na minha opinião, não foi tão ruim assim, né? O Vasco jogou em casa, é claro, deveria ter pontuado 3 pontos, mas na circunstância do jogo não foi tão ruim. Alguns jogadores ainda um pouquinho abaixo. O Payet é um jogador de muita qualidade, mas tá sem ritmo nenhum, né? E o Vegetti, né, hoje não teve bolas para ele poder chegar e fazer os gols. E do time do São Paulo, né, galera? O James Rodrigues, eu acho que não vai dar certo não, hein? Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.